around the world. Live from the sold-out HSBC Arena in Rio de Janeiro, Brazil. Fala galera ligada no MMA Brasil, fala galera ligada na Central 3, It's Time 128 no ar, segunda-feira à noite, São Paulo capital, 20 graus, estamos aqui para falar do UFC que aconteceu no estado de Nova York, na cidade de Rochester, fale como bem quiser, o UFC em que Rafael dos Anjos deu cabo de Kevin Lee, um evento cheio de brasileiros se dando bem, lutas interessantes que repercutiremos hoje durante na próxima hora, e você nos escuta ao vivo em facebook.com/MMA Brasil, nos assiste também ao vivo. Tchau, que eu não estou na câmera, tenho certeza absoluta, pode olhar pra trás. Matias Pinto me cornetando de longe. Oi, Kio, tudo bem com você? Tudo bem, boa noite. Como é que vai o senhor nessa semana gripado. Esfriante? Eu tô gripado. Gostou do meu esfriante? Gostei, esfriante, é uma ótima palavra. Tá irritante essa semana. Tá, eu e você baleados. Sim. Pedimos dispensa hoje pra chefia, o que ouvimos? Não, vamos trabalhar. E cá estamos, felizes e alegres. Não é que ninguém teve abraço dispensa. Bruno Costa e obrigado, viu? O último a pedir foi privilegiado pelo simples fato que uma prima... a prima veio de não sei aonde pra usou a cartada do filho. Sabe quem usa muito a cartada do filho? Matias Pinto. Matias Pinto usa sempre. Eu sou pai, filho em casa novo. Jamais, meu irmão. Aqui não tem tempo ruim. É segunda e terceira jornada, se precisar, entendeu? É isso aí, Matias Pinto. 36 horas por dia ao vivo na central3.com.br. Pai não dorme, pai. Tem que pagar as contas do filho, afinal, né, Matias? Central3.com.br, você acessa todo o conteúdo da Central 3, incluindo podcast de esportes como esse que vocês escutam e que está ao vivo hoje por mmabrasil.com.br. Correto, Diego Tintin, diretamente do Rio de Janeiro, Bangu, tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos, bom dia, boa tarde, boa noite quem nos ouve gravado. É um prazer estar aqui mais uma vez e você está fantasiado que eu estou vendo aqui na telinha. Gostou, essa é homenagem. Ridiculamente. Eu vinha de outra cor aqui, mas tá proibido pela nossa cartilha de vestimenta, cores nacionais desse sentido. Tchau, que eu já ri aqui do meu lado, porque sabe que ele que motivou outra decisão. E muita bobagem pra começar o programa, né, Alexandre Matos? Muita bobagem, começar que sua gola tá toda errada da camisa, né? Aí, eu tomo. O melhor estilo Neymar, com gola levantada. Mas sabe o que é? É que o pessoal que tá com inveja que ganha uma Copa Itália, o Alexandre Matos, estão sofrendo bullying nesse estúdio. Não, vocês não têm ideia. Ele entra no estúdio, o Chico Patti quase joga a cadeira nele. Dudu Mansantos tava de Roma, Alexandre... Olha, cara, se combinasse... Matias Pinto e Leandro e a mim já olharam torto. Me senti muito bem-vindo. Camisa mais bonita do futebol europeu disparado. Nossa, deitou no Matias agora. Antes de falar do UFC, senhores, quero rapidamente passar duas coisas muito rápidas. O Minuto do Boxe, que eu e o Alexandre não gravamos ainda, que os ouvintes reclamam, teve mais um capítulo gerando conteúdo pro Minuto do Boxe no final de semana. Não tem nem muito o que falar. Foi quase um minuto mesmo. O Deontay Wilder, campeão da Associação Mundial de Boxe, defendeu o cinturão contra o Brasil, que não é Brasil, é que o nome do cara, a pronúncia parece que tá falando Brasil em inglês, e obliterou o cidadão Deontay Wilder, um dos campeões mundiais de boxe, tem um dos cinturões das organizações. Em 2 minutos de luta, acertou um direto, como diria Milton Neves, diretaço! Com 2 S? Com C cedilha, por favor, que a grafia é correta. No queixo do Brasil e deu um nocaute fulminante. Vejam, você precisa na internet, vale muito a pena. O nocautaço do Deontay Wilder, um monstro. Vai ser pauta do nosso Minuto do Boxe, né, Ale? Vai sim, cara, olha só. Agora não vai ser falta de tempo, já tem 20 dias que você quiser. Tamo aí, qualquer dia, qualquer hora que você quiser gravar, é nóis. Eu descobri hoje, Tintin, que o Alexandre inventou um migué no trabalho aí, que o cara falou que quebrou o pé, aí ele veio me contar que ele chutou a porta de casa. É uma das contusões mais imbecis que eu já ouvi, Alexandre, parabéns. Graças a Deus. Mindinho, dá pra trabalhar sem mindinho fácil. Não serve pra nada, né? O dedo só serve pra isso, pô. Não, e assim, quando o Neymar machucou o mindinho e ficou de fora, eu até entendo, o cara trabalha com o pé, né? Alexandre, você não digita com o pé não, né?
Não, ainda não. Não, é que tem o Alexandre usa 4 teclados, um em cada mão e um em cada pé, digitando ali, fazendo as programações. Eu achando que parece que esse cara está em base espacial trabalhando. Mas isso aí, Ale, seu tempo agora será renderá o programamento do boxe, pra quem gosta de boxe. E falando em nocaute brutal, vocês viram o pancadão do Sage Northcutt que ele tomou no One? Você viu, Ale, que eu mandei lá no grupo até? Já vi, já. O nocaute que ele tomou, não, mas mais do que o nocaute que ele tomou, ele que era um cara foi muito cotado. De cara no chão. E não só o nocautão que ele tomou no One, né, lutando pelo One, mas as consequências, né? O cara teve que operar a face, não é que foram é pra... 9 fraturas, né? Não é que ele foi operar de uns cortezinhos aqui, tradicional, os cortes que abrem da ponta. Ele fraturou a cara inteira em 9 pontos. Não sei do que é feita a cara dele, mas eu acho que, cara, metade deve ter rompido na mão do Cosmo Alexandre e metade rompeu quando ele caiu de cara no chão. Não, juro por Deus, olha, eu não sei qual que é o material que o crânio e os ossos da face tem que ser feitos pra durar pro MMA, mas não é disso que o Sage Northcutt é feito. Se eu sou ele, ligaria o sinal de alerta. Mais algum tema fora o UFC por hora, Alexandre? Vocês querem falar de mais alguma coisa? Posso tocar o barco? Não, pode tocar. Aqui, ó. Thiago Kiel, propaganda. Estamos há um mês devendo o sorteio desse livro do Felipe Aui, ó. Tá bonitão, um pouquinho pra trás. Filho Teu Não Foge à Luta. Sorteio vai ser hoje no final do programa para os colaboradores do Padrim. Bruno, o que é isso? Colaborador do Padrim. Nós temos um programa de financiamento coletivo que ajuda a pagar as contas do site. Vocês acompanharam todo o trabalho que fizemos no Rio de Janeiro, em loco, no último evento, semana toda. Ninguém ganha para isso, inclusive gastamos dinheiro para fazer essas coberturas. E tem conta de provedor no site e tudo mais. Quem quiser ajudar a manter o site, participe em padrim.com.br/MMA Brasil, Padrim com M. A gente agradece. Todos vocês que participam podem estar no nosso grupo de WhatsApp, por exemplo, que é exclusivo para colaboradores. Perguntaram até na nossa página do Facebook, vocês têm grupo de WhatsApp e tal? Tem, para colaborador. Então, e você que entrou e ainda não está no grupo e quer estar, né? Você pode não estar. Tem gente que não gosta de estar em grupo de WhatsApp. Tem várias pessoas. Por exemplo... Você. Eu ia citar outro exemplo, mas pode ser eu também. Mas se você quer estar no grupo, como a maioria da galera quer estar no grupo, você manda uma mensagem no nosso Instagram ou no nosso Facebook que a gente coloca no grupo. Nos sigam no Instagram também. Fizemos até live aqui, ó, dos bastidores. O Matias Pinto ofendendo o público. O Thiago Kiel arrumando a câmera. Eu tenho que criar um factoide pro pessoal ficar intrigado, Matias. Né? Aí eles vão acessar o Instagram pra ver você xingando o público. Fake news. Isso. Mandem directs pro Matias depois, eu vou marcá-lo no post. E você acompanha também o programa de financiamento coletivo da Central 3. Se você acompanha outros programas da Central 3, apoia-se, né, Matias? Isso, apoia. Apoia.se/Central 3. Central 3 e mantém aqui o Estúdio Mané Garrincha de pé. Com todos os outros grandes programas da casa, de esporte, de cultura e tudo mais, recomendamos, cada vez melhorando a carta de programas da casa, inclusive, Matias Pinto. Parabéns aí pra você. Você que é nosso ombudsman. Eu sou ombudsman, sabia, Tintin, que eu sou ombudsman da rádio? É uma boa ideia de papel para você desempenhar. Você tem o perfil. Eu sempre chego aqui e critico algum programa em algum ponto. Pro Leandro e pro Matias. Bom, mas sabe, é que vocês não sabem o que eu falo pro Lobo por WhatsApp. Começar a semana sem isso. Vocês não sabem o que eu falo pro Felipe Lobo do Trivela também. Eu incomodo ele por WhatsApp também, diretamente, viu? O bom assim é que você é daqueles caras que fazem com uma margem a mais, sabe? É igual um produto o produto que ele tem 30 dias de validade, o cara bota ali 15 pra ter uma margem, né, de segurança. Então você é um cara que vai criticar além do necessário pra ter essa margem de segurança. Eu penso no produto final. Eu vou ser homenageado nessa rádio. Em resumo, tu é chato pra cacete. Obrigado. Ô, Tintin, eu fico só feliz que não somos só nós que aguentamos ele irritante criticando tudo, né, o tempo todo. Eu mantenho a qualidade desse programa. Exatamente. O problema é de vocês se vocês não gostam. Aliás, Diego Tintin, Thiago Kiel. Rochester, vamos em frente. Então, posso mandar um abraço pra quem tá ao vivo antes, Ale? Pode. Alvin Coelho, um abraço pra você. Karina Suzuki, professor Arthur Malaspina, Renato Pinheiro, Rosivan Santiago, Renato Oliveira. Uma noite pra todo o pessoal. Marcelo Caetano. Arruma essa gola, pô. Arrumei aqui. Agora tá arrumada, né? Que essa gola aqui é meio... Camisa da Macron, né? Que não é o presidente da França. Alvin Coelho, já falei. O Bernardo Oliveira tá com a gente, Alexandre no campeão da Copa Itália. O pessoal já elogiando o UFC dos Anjos e Kevin Lee. O Rodrigo Basso tá aqui, Thiago Kiel. Grande abraço. E Thiago Luiz, Vanderlei de Albuquerque. Vamos falar do Flying Par, do Michael Pereira. Vamos falar do Michel Pereira, vamos falar com certeza sobre o nocautaço do brasileiro numa das lutas preliminares do evento. Enrolei demais, o Alexandre Matos tá irritado. Manda a trilha do UFC pra gente. Matias Pinto.
Pirini. Eu queria colocar o UFC Nova York no título do programa. O Thiago Kiel me acusou aqui de ser propaganda enganosa. Porque não foi no UFC Nova York, foi no UFC Rochester. Mas sabe que eu vi até um documentário que o UFC tá passando no Sport TV. Eu vi no Sport TV, inclusive, um documentário sobre a legalização do MMA em Nova York e destaca Rochester também e tudo mais. E como era um dos lugares planejados pro UFC para fazer evento, como Albany, Buffalo, Nova York. O Thiago Kiel, sabe quantas horas você leva de carro de Rochester até Nova York? Quantas horas? 5 horas e meia. Tipo... Então é como se chamasse o UFC Ribeirão Preto. Não, é o UFC São José do Rio Preto. O UFC São Paulo. Isso, exatamente. Tecnicamente é o UFC São Paulo, entendeu? Advogado se apega nessas pequenas letras. Mas, Alexandre, engraçado que você colocou na resenha. Aliás, leiam a resenha do Alexandre, mais uma ótima resenha no site. Um evento que parecia que era o UFC na Flórida ou no Brasil, né? Que é o UFC recheado de brasileiros, né? Foram 5 ou 6 brasileiros lutando. Interessante. E dessa vez, no UFC Rio, nós como país não vamos bem nessa edição do UFC. O Brasil foi muito bem, né, Ale? O engraçado é que das 6 lutas card principal, só uma não tinha brasileiro, né? Então, parecia evento daqui mesmo, então da Flórida, lá onde foi aquele bando de neguinho imigrado lá no sul dos Estados Unidos. Então, parecia. Mas legal, bacana que tem um monte de gente lá lutando. Fizeram um evento bastante movimentado, né? Que normalmente aqueles eventos pós-pay-per-view dá aquela desanimada, porque o UFC costuma gastar muito cartucho para montar o card do pay-per-view, e aí o evento seguinte fica aquele negócio meio sem vergonha, mas esse evento foi bem maneiro. Foi o evento que mais teve interrupções no ano, 2019, e um monte de luta legal, apesar de não ter tido maiores relevâncias assim, pro desenrolar das categorias, tirando a luta principal, mas foi um evento bem maneiro. E o horário da ESPN ajudando mais uma vez, né, Ale? Porra, cara, agora acaba o evento e a gente consegue ver o boxe, né, bicho? Não precisa ficar naquele rame-rame de ficar trocando canal, diabo, você perde 1 minuto daqui, perde 1 minuto de lá. Agora dá pra ver tudo, né? Então, muito bom. Quando acabou, o UFC anunciou a vitória lá do Rafael, já deu pra tocar o Brasil, tava entrando até porque não teve muito o que ver na luta do Wilder, né? Então, foi bom. Aí era esse que a gente ia se ferrar, né? Porque imagina, 1 minuto que você tá vendo o UFC, quando você volta, acabou a luta. Não sei se vocês viram um vídeo que eu mandei, um torcedor que tava ali, deve ter pago muito caro no ingresso pra ver o Wilder lutar, tá perto do ringue, e ele fala, vamos lá, Wilder, me dá 5 rounds, faz valer meu ingresso. 10 segundos depois, blam, o cara cai morto. O Brasil cagou com o cara. Aliás, o Bruno Arnone Pinto, grande CT, um grande abraço, viu? Vai rolar comentário sobre o massacre do Wilder, vai ficar pro Minuto do Boxe, vai ficar pro Minuto do Boxe. A gente falou aqui en passant, como disse o Thiago Kiel, mas vai ficar pro Minuto do Boxe. O Breno Oliveira comenta, minha mãe odeia a luta, mas viu a luta do Michel Pereira e agora pediu para eu avisá-la sempre que ele for lutar. Realmente um nocaute impressionante. Não tem na resenha do Ale lá o GIF, o vídeo curto do nocaute. Minha mãe viu a luta do Wilder e ficou em choque lá em casa. Mas aí o Wilder é outra impressão que ele dá. É menos arte, mais brutalidade. Isso. Cássio Coutinho, boa noite, bancada. Marcando presença diretamente do local de sempre. Penha, Rio de Janeiro. Um grande abraço para o Cássio Coutinho. Cássio Coutinho comenta aqui de torcida problemática na Itália. Recomendo pra você, Som das Torcidas, produção Matias Pinto e roteiro Matias Pinto. Saberá tudo sobre, na verdade, tudo que é torcida organizada na Itália é meio problemática, viu, Cássio? Fica esse spoiler aí, né, Matias Pinto? Pois é, viu? É difícil. Não é só do time que eu tô usando a camisa, não. Todas são meio complicadas por lá. Vamos começar de cima pra baixo, como é o nosso padrão. Rafael dos Anjos contra Kevin Lee. Uma luta, eu não sei o quanto consegue levar o nível, conseguiria jogar os dois pra cima na categoria, né? Que não é a original deles, a do meio médio. E que era um duelo muito interessante, Ale, que ia saindo muito com a sua prévia, né? De que... Você que fez a prévia, né, Ale, dessa luta? Foi.
de que ia ser um duelo muito travado, com trocas de momentos entre os dois, que caminharia por um 48-47 duvidoso, né? Até você colocou isso na sua resenha também. Tava indo por esse caminho, né? Não duvidoso por questão de beneficiar alguém, mas porque são rounds difíceis de marcar. Então é um duvidoso honesto, são difíceis de marcar. E acabou o Rafael dando um fim a isso. Agora, vamos falar um pouco do começo da luta. Me preocupou bastante, assim, olhando pelo brasileiro, né? O começo da luta, Ale. Eu achei que o Kevin Lee estava conseguindo mapear bem o brasileiro e o Rafael conseguiu se ajustar no percurso, concorda? Então, cara, o Rafael até falou sobre isso depois, né, da estratégia que ele definiu para essa luta. E tinha uma grande dúvida, né, que todo mundo estava falando muito quando o Kevin Lee resolveu subir de categoria, que é que o gás dele não aguenta, que não sei o que lá, que não sei o que, e que teoricamente isso não aconteceria como meio médio, porque ele ia drenar menos o corpo com um corte de peso menos severo. Então ele teoricamente chegaria na luta mais bem condicionado fisicamente do que ele fazia no peso leve. Várias vezes ele não bateu peso, ele tinha muita dificuldade e tal. E aí o que a gente viu? A gente viu de novo o Kevin Lee tendo dificuldade para manter o ritmo da luta. Então ele falou, ele não consegue, não sei o que lá. E cara, ele tinha duas possibilidades disso ter acontecido. Uma, que eu acho menos provável, é que ele, quando ele subiu de categoria, ele subiu o peso de off também para ele poder lutar pesado, mais forte como meio médio. Não foi o que aconteceu, até fisicamente dava para ver que não foi muito caso do que aconteceu. O que eu acho mesmo é que o Kevin Lee não sabe dosar a energia dele, entendeu? Então ele vai que nem um louco nos 2 primeiros rounds, imprime um ritmo fortíssimo e depois ele morre, e depois ele cansa. Isso é uma falha de gerenciamento de energia dele, entendeu? E aí o Rafael meio que falou que estava esperando que isso acontecesse. Então ele teria que passar pelo perrengue dos 2 primeiros rounds e que depois ele ia conseguir se impor. E foi o que aconteceu. Né? Você vê que, no final das contas, mesmo lutando contra o wrestler, foi o Rafael que saiu da luta com a maior quantidade de quedas aplicadas, e ele conseguiu negar muitas tentativas do Kevin Lee. Então isso é um duplo mérito do Rafael, porque o Kevin Lee ele tentou mais quedas do que o Rafael, mas acertou menos. Então significa que a defesa do Rafael estava... ela não... importante, Ale, desculpa te tesourar, é importante lembrar que o pessoal pode pensar, Ale, você tá falando um negócio de queda, mas Rafael é campeão mundial de jiu-jitsu, é faixa preta, caramba, mas jiu-jitsu não é a arte de quedar, é o grappling puro, né, Ale? Então tem o wrestling que é a arte de quedar o outro, como o judô, por exemplo. A gente até vai falar daqui a pouco de um jiu-jiteiro que aplica queda, né, que é o Rafael também, né, o Rafael até que ele desenvolveu, com o tempo passando, ele desenvolveu um jogo de queda, o tempo que ele ficou treinando com o Jacob Harman na Kings, ele deu uma evoluída no wrestling. Ele desenvolveu tudo, né? Mas não é a base dele. Tudo. Isso. E o cara de sapato, né? Que é um jiu-jiteiro que sabe derrubar. Mas nessa disputa, qual foi a grande vantagem que o Rafael tinha nessa luta? Diferente das lutas contra o Covington e contra o Usman, ele não ia ter diferença, ele não ia ter desvantagem física, né? Então isso era uma luta, são 2 ex-peso leves. E era a primeira luta do Kevin Lee como meio pesado, como meio médio. Então ele ainda estava entendendo como é que é lutar com 15 pounds a mais, como é que ele vai reagir e tal. O Rafael já está mais acostumado com isso, já fez mais lutas de 77 quilos. Então todas essas coisas o Kevin Lee ele acabou não administrando essa questão muito bem. Se ele conseguisse manter o nível, a intensidade que ele fez nos 2 primeiros rounds, fatalmente ele teria vencido a luta. Se essa luta fosse uma luta de 3 rounds, provavelmente ele também teria vencido a luta. Não teria não, porque os 3 juízes tinham marcado 29-28 pro Rafael, tá? Aqui tem informação. Verdade. A Comissão Atlética de Nova York é beleza. Estaria errado, inclusive, tá? Mas... Nem é tão absurdo assim, né? Porque, eram rounds apertados pra cacete. Enfim, não era... É o que eu tinha falado, era uma luta cheia de round apertado mesmo. O primeiro round especial foi bem apertado, né? Sim. Então é até normal o nego ver essas discrepâncias de placar. Mas, de qualquer forma, era uma luta que o Kevin Lee tinha algumas coisas para resolver e ele ainda não entendeu. Então ele devia ter aceitado uma estreia na categoria contra alguém mais acessível, né? Eu acho que ele pensou o seguinte, ele viu as 2 últimas lutas do Rafael, se enxergou numa capacidade de implementar o mesmo jogo que deu problema para o Rafael e achou que era uma luta contra um ex-peso leve.
né? Talvez ele tenha errado na medida de que o Rafael já está mais acostumado que ele no peso, na categoria, e aí ele devia ter pego um cara um pouco mais abaixo. Por exemplo, a excelente escolha que o Bruno Costa deu no matchmaking para o Kevin Lee pegar o Gunnar Nelson. De repente era uma luta boa para ele ter começado, né? Antes do Rafael ele ter pego o Gunnar Nelson. Mas enfim, meteu olho grande e acabou pagando o preço. O Kevin Lee decepcionou para você, Diego Tintin? Ele veio de derrota pro Al Iaquinta, mudou de categoria, mas era um cara de topo, peso leve ali, que é uma encrenca do caramba, né, o peso leve. E eu achei que ele pudesse ganhar massa e se adaptar bem. Chegou a ser uma decepção para você, ou parar num cara como o Rafael também não é aquele demérito? Eu não acho que seja uma decepção, porque se você me pede para comparar os dois lutadores no peso leve, eu acho o Rafael mais lutador que o Kevin Lee, apesar do Kevin Lee ser um lutador muito bom, né? Então acho que ele subindo e enfrentando o Rafael era até esperado que ele teria um desafio muito espinhoso, né? O Rafael perdeu as últimas 2 lutas, mas são caras que estão hoje em dia, né, com cinturão ali praticamente, né? Um cinturão do Usman e o Covington teve o interino retirado, mas chegou a conquistá-lo. Então, não é qualquer um que vai chegar no peso meio médio e ganhar do Rafael. Então, o Kevin Lee era um cara com capacidade de ganhar, mas não chega a decepcionar uma derrota dele, não, porque é uma luta de 2 lutadores de alto nível, né? Eram no peso leve lutadores de alto nível. Eu imagino que vão carregar isso para o meio médio. O Kevin Lee ainda na primeira apresentação dele como peso meio médio tem essa dificuldade de ver como se sente, como que o físico dele vai responder em situação de luta, né? Porque por mais que ele treine na luta, tem todo um desgaste diferente, principalmente porque você tem que reagir muitas vezes ao que o seu adversário impõe. Então não se treina isso com muita facilidade, né? Como que ele vai se sair fisicamente a certas imposições. Então acho que é totalmente normal essa derrota, não é algo que decepcione, não, e ele pode refazer o caminho dele. É um cara muito perigoso, tem algumas boas características, né, para essa divisão aí, que ele tem um grappling muito bem ajustado. Acho que ele tem umas certas limitações ofensivas que ele pode trabalhar, né? Ele trabalha muito pouco com as mãos. Eu acho que o boxe dele pode ser melhorado, apesar de ter bons chutes. A gente estava até falando isso outro dia, o Alexandre até observou que ele costuma se expor muito no chute dele. Não é difícil pegar o tempo do chute dele para catar a perna e derrubá-lo, entre outras coisas. Mas ele se defende muito bem, tem uma consciência tática, estratégica muito interessante. Falta de repente ajustar melhor o condicionamento físico dele, que já teve problemas, algumas lutas do peso leve, e nesse sábado também deu uma queda de ritmo forte ali no terceiro para o 4º round, final do terceiro, 4º round. Alguns ajustes, né, que ele pode ainda é um lutador jovem, e acho que ele pode vir a ser um cara de muito valor dessa divisão aí, até talvez alcançando um top 5, trazendo dificuldades aí pra galera da Elite. Tchau, Kio. Eu quero que você... Vou registrar o comentário do Cássio Coutinho, quero que você me diga se você concorda com ele ou não. Primeiro, o Bernardo Oliveira diz aqui que a Evelyn não poderia ter confiado mais na trocação. Segundo, Cássio Coutinho, seria uma boa ideia para o Rafael parar de se encurralar na grade na próxima vez que lutar contra um wrestler? O que salvou foi a defesa de quedas e falta de gás do adversário. Não sei se exatamente por aí. O que você acha, Kio? Vamos lá, 2 coisas. Eu acho que... Não tinha que o Kevin... Eu acho que o Kevin não tinha que apostar mais na trocação, porque eu acho que o Rafael é um trocador melhor que ele. Eu acho que daí ele teria menos vantagem em pé. Além disso, e como o Alexandre acabou de falar, provavelmente a estratégia do Kevin Lee estava muito pautada nas atuações do Colby Covington e do Kamaru Usman contra o mesmo Rafael. Sobre essa questão de se encurralar na grade, eu me lembro bem do
da gente falando algumas vezes já recentemente sobre o fato do Rafael ter aprendido a fazer pressão e tendo conseguido chegar ao título do peso leve fazendo isso, e parece que ele virou viciado em fazer pressão e parece que esse virou o jogo dele. Então ele vai te trocar força com quem for que seja. Então se ele enfrentar um caminhão na frente Foi dele, o jogo que o fez campeão, né? foi o jogo que o fez campeão. E foi o jogo que o fez perder as lutas que vieram depois. Foi o jogo que o fez perder pro Colby Covington, porque ele não consegue, ele precisa fazer o jogo de pressão dele. Aparentemente ele não consegue fazer outro jogo, aparentemente. Ontem ele conseguiu, na troca de força, cansar o Kevin Lee, muito pelo que o Tintin falou, desse exagero do ritmo. Eu lembro que o João Gabriel Gelli no grupo de colaboradores falou, nossa, parece... Abraço pro Gelli. Abraço pro Gelli. Parece que passou uns 3 rounds já depois desse primeiro. Cansa até de ver a luta rolando. E foi muito isso. Foi uma troca de força em que o Kevin Lee saiu no final do segundo pro terceiro round, e mais ainda no início do quarto, bem mais cansado. E o Rafael venceu essa batalha da força e conseguiu ali acabar levando a luta pro solo, conseguindo uma finalização, mas provavelmente pelos placares que que estavam marcados até então, por como se desenrolava o quarto round e o que se previa para o quinto, provavelmente o Rafael ganharia na decisão de qualquer forma. Muito por essa vitória na força ali, em ele acabar se saindo melhor no gás e tudo mais. Então eu acho que sim, o Rafael tem que começar a tentar mudar um pouco esse tipo de jogo de pressão dele, porque sempre que determinados lutadores que ele vê pela frente, como foi o caso do Ed Alvarez, como foi o caso do Kamaru Usman, por exemplo, vão tornar a vida dele muito difícil quando ele não conseguir implementar esse jogo. Uma correção aqui. Rapidinho. Completa, Leo, diga. Só uma parada aqui que a questão do striking, que eu acho que quem foi o ouvinte que perguntou? Não lembro. Foi o Bernardo Oliveira. Bernardo Oliveira, perguntou. Eu acho que o Rafael ele é melhor do que o Kevin Lee trocando. Mas eu acho que a pergunta dele é porque nos 2 primeiros rounds o Kevin Lee estava levando vantagem. Entendeu? E aí eu acho que a pergunta dele foi por que ele não insistiu mais nessa área que ele estava levando vantagem e tentou ir para uma troca de força na luta agarrada, no wrestling, e ele acabou perdendo a luta aí. Ele acabou se desgastando muito e acabou perdendo a luta aí. Mas eu acho... uma, tá, cara? Mas aí entra a segunda parte da resposta do Kill. Aí é muito a mentalidade que o Kevin Lee estava para a luta. Talvez ele não tenha percebido, e aí não é muito fácil você entrar... MMA é um esporte muito complexo, né? É um esporte que ele tem muita versatilidade, muita variedade de momentos e de situações que você pode implementar numa luta. E não é todo mundo que consegue mudar o curso do avião em voo, entendeu? Isso aí requer um certo nível de experiência e de inteligência de luta que não é qualquer um que tem. Os grandes campeões têm essa capacidade, né, a lei de adaptação. Essa capacidade, exatamente. Então, às vezes, o Kevin Lee não percebeu. Ele estava muito focado na estratégia do Covington e do Usman, e aí ele não se ligou que, tava outra coisa ali dando certo também, e ele ficou muito focado naquela parada e acabou se perdendo. Pode ter acontecido isso. E talvez o seguinte também, Ale, porque se a gente notar, de fato, ele, principalmente no segundo round ali, ele se dá bem na trocação, mas ele tem o benefício da dúvida, né? Eu não sei se ele ficasse trocando mesmo e apostasse num jogo bem de striking, se o Rafael não se adaptaria melhor e conseguiria sobrepujar isso eventualmente, entendeu? Aí também entra a do que o Rafael estava esperando também. Exatamente, né? Sem dúvida. Estava esperando ele vir trocar. Então, não sei, de repente era uma dele ter ido para dentro. Entendeu? Eu não sei. Isso já é mais difícil da gente pensar. A gente vai ficar muito no campo das ideias, né? Exatamente, muita hipótese. A correção que eu ia fazer, perdão, sobre o Rafael dos Anjos, é que o Marco Antônio, nosso colaborador, um abraço Marco Antônio, como sempre atento, me corrigiu, que o Rafael dos Anjos não foi campeão mundial de jiu-jitsu. Ele é faixa preta, terceiro dan de jiu-jitsu, mas ele não foi campeão mundial. Que foi campeão mundial é outro que está no evento, que vamos estar... Eu acho que ele chegou quarta de final de um campeonato uma vez, mas ele não foi campeão não. Então, mas assim, é um jiu-jiteiro
de altíssimo nível. Esse era o recado que eu queria passar. E muito bem adaptado para MMA também. O jiu-jitsu dele é muito bem adaptado para MMA. Mais comentários aqui. O Renato Oliveira elogia a luta da LED com a Eubanks. E o Diego Tintin confirma aqui. Podemos falar daqui a pouquinho também uma lutaça. Não tem muita relevância, mas a luta da noite, com certeza. A Sigela Eubanks chegou algumas vezes próximo ali do disputar o cinturão. Ela tá ali no topo da categoria dela. Renato Ribeiro, enfim, consegui chegar no ao vivo. Um abraço pro Renato, obrigado por estar com a gente aqui. Elia Júnior, o Rafael surpreendeu, era um desfecho provável. Li se cria nos meio médios, vai ser pauta agora. E o Bruno Arnone volta aqui para dizer que é fã do RDA, mas acho que ele subiu para baixo, mas não tem quase nenhum casamento bom para ele. No top 5, talvez o Masvidal. Queria falar um pouco disso, se vocês me permitirem, já sobre o futuro dos dois. Vamos falar primeiro sobre a parte vencedora, Diego Tintin. Você vê o Rafael, aliás, e aí a Lê, me ajuda a lembrar aqui quem tá no ranking na categoria pra cima deles. Usman, Covington e Tyron Woodley tá na frente do Rafael. Só encrenca pro Rafael, hein, Alexandre? E mesmo em volta ali, tem Ben Askren. Dois ele já perdeu e um, cara. O Bruno Costa até botou lá no matchmaking que a ideia dele é o Rafael contra o Tyron Woodley. Puta que pariu. O Rafael vai ter que repensar bastante a vida dele pra ganhar o Tyron Woodley. Você acha que é uma questão só técnica, Lê, de jogo ruim, de casamento de jogo ruim, ou é uma questão que passa também por pujança física? O Rafael não tem o tamanho desses caras. Então, é o jogo ruim junto com a pujança física, entendeu? São caras muito grandes, muito fortes, que fazem um jogo ruim pra ele. Porque se fosse um maluco gigantesco, tipo o Darren Till, que é enorme e tal, mas vai trocar, aí dá jogo pro Rafael, entendeu? Mas o Tyron Woodley, puta maluco, é muito difícil, é um jogo muito difícil pro Rafael. Ele o pior pro Rafael que são 3 variações do mesmo lutador, praticamente, né? Ben Askren, o Woodley e o Usman. Não, o Woodley, o Usman e o Covington. E o Ben Askren também é wrestler, que vai jogar ele pra baixo também. Sim, mas eu digo os 3 estão na frente dele, né? Uhum. O Ben Askren ainda está atrás. Mas tá por ali. E ele já vem se complicando nos leves com essa questão de tentar botar o jogo de pressão pra cima de wrestler e aí se dá mal. Então, não é que a gente quer zicar ele na categoria. E o Rafael tem um poder de adaptação e de caixa de ferramentas muito grande. Mas não é aquele cenário mais convidativo, né? Dá pra dizer o Rafael é mais lutador que o Woodley. Isso aí não tem nem dúvida. Nenhuma tá? Ele é mais versátil, ele é mais capaz, ele tem mais ferramenta do que o Woodley. Mas, cara, o que faz luta é confronto de estilo, entendeu? E o confronto de estilo é muito madrasta pro Rafael e o maluco é um cavalo, entendeu? Então não é que seja um Kevin Lee que vai ser páreo pau a pau ali na parte física. Não, bicho, é um cavalo. Provavelmente não, é certamente o segundo sujeito mais forte da categoria. Né? Ele só perde pro Usman, porque até a luta dele contra o Usman achava que ele era o primeiro. Exatamente. Porque foi provado na prática, né? Foi provado na prática que ele não é o primeiro, ele é o segundo. Se você fosse dar... categoria. Se você fosse dar nota por quesito, talvez o Woodley, o Rafael só não seria... só seria pior, vamos dizer assim, que receberia uma nota média menor que a do campeão, né? Que a do Usman. Porque eu acho que até que o Covington, se você for ver quesito por quesito, ignorando o casamento de jogo, talvez ele seja melhor, mais talentoso e tal. Eu tenho menos ainda que ele é melhor que o Covington do que eu tenho que ele é melhor. O problema é que na hora que você coloca o encaixe de jogo e a força na conta, fica muito difícil pra ele, né? Ele é um cara extremamente talentoso. É tipo um super trunfo, né? Exatamente. Exatamente. É tipo um super trunfo. Ele ganha quase tudo, mas se o cara escolher o que ele perde, ele perde. Exatamente. E aí ele não tem a carta que termina com 1, né? Pra bater o trunfo, aí perdeu. Não é com A. Não é 1, não? É a regras de super trunfo, né, no podcast no Brasil. Aí eu vou consultar Leandro e a mim, mais tarde volto com a resposta. Covington perdeu um round na trocação pro Demian Maia, que o Bernardo Oliveira coloca. Tá, tudo bem, mas isso daí é uma questão mais sui generis, assim, específica, né? Ele não queria levar o Demian pro chão, porque não fazia sentido nenhum ele levar o Demian pro chão inteiraço no começo da luta, né? E o Kevin Lee, senhores, é um matchmaking, ele perdeu o Rafael, só que pelo estilo dele, ele teria mais chance de se criar na categoria, ou vocês também não veem muito caminho pro americano? Não, também não, cara. Eu acho mais complicado, inclusive. Por que o Kevin Lee devia torcer pra abrir um super leve. Exatamente. O cara tem uma categoria de 70, de 77, ele quer um 74, porra, sabe?
come 2 cheeseburger ou faz uma dieta de carbos e... Cara, É que é Não, muito- na verdade, o Kevin Lade é muito. Kevin Lade é muito novo, cara. Ele tem 25, 26 anos, sei lá. Então, eu acho que dá pra ele tentar acrescentar novas ferramentas aí no jogo dele pra poder evoluir nesse peso meio médio. Eu acho que é a categoria mais adequada pra ele, apesar dele que ele perca na força para alguns dessa divisão. Eu acho que o peso leve estava muito cruel com ele e dá pra evoluir tecnicamente, sim. Eu acho que é muito novo ainda. Mas eu ainda vejo o peso leve como uma categoria melhor pra ele. Eu não sei vocês. Eu também acho. Eu não achava, assim, lógico que o peso leve é muito complicado, é muita gente boa, mas eu não achava ele tão distante assim. Ele tava fazendo lutas legais contra o pessoal do Ele top disputou 10. o cinturão O problema interino, né? é que é físico, cara. Assim, eu já vi ele dando entrevista dizendo que é terrível o corte de peso dele pro leve. Ele deve ser aquele não cara dá. que luta, ele pesa no meio médio 7,7 e luta de 8,5, né? Então, deve ser complicado. E na verdade, o super leve era 75 e o meio médio subiria. Entendeu? Não é que o meio médio não ia continuar. O meio médio é para 175, não ia ficar 170, entendeu? Então a questão da mudança de peso de categoria é essa. Mas o UFC não está aparecendo tão aberto a fazer isso tão cedo, apesar de já ter alguns movimentos pensando nessas novas categorias. O que eu faria se eu fosse Kevin Lee era ficar no meio médio e sairia da Extreme Couture, entendeu? Eu acho que ali já deu para ele. Então ele ia para uma outra equipe, com outros ares, que ele tentasse enxergar a implementação da tática de um outro modo e ele não precisasse dar tudo que ele tem em 10 minutos e depois não sobrar nada para os outros 15. Então eu, se eu fosse ele, eu manteria a categoria e trocaria de academia. E, cara, Mas é um cara que procura muito tempo, né? Então aí já fica aquela porra de o cara ficar grato à academia e tal. É porque eu acho que não precisa nem pensar no top 3, cara. Se ele for fazer esse jogo de força contra o Ben Askren, ele vai ficar batendo na parede e não vai adiantar nada. Entendeu? Então é bem complicado esse topo mais alto pra ele aí. E mesmo contra outros lutadores, talvez a diferença de tamanho faça muita diferença. Ele tenha muita desvantagem porque ele não vai ter muito pra onde correr, né? Não sei. Mas a luta que o Bruno sugeriu contra o Gunnar Nelson é uma luta legal. É uma das lutas que eu acho interessantes pra ele dentro do ranking. 2 meio médios pequenos, basicamente. 2 pesos leves lutando no meio médio. O Gunnar Nelson ia adorar você dizendo que ele é peso leve. Por que você não desce, Gunnar Nelson? Acho que essa é uma das pautas. Mais Por que o velho. Gunnar Nelson não desce? Por que o Patrício Pitbull não sobe? Apesar que agora ele é campeão, né? Então, double champ. Patrício Pitbull. Estamos devendo o Bellator, inclusive, né, Alexandre? Que vergonha, inclusive. Um abraço, Patrício Pitbull, para toda a equipe dele. Pro Eric Albarracin, do campeão de 2 cinturões do... É que não vai dar tempo de falar hoje, né? Vai ficar corrido pra caralho, né? Mas tudo bem, temos um programa do Bellator pra vocês falar disso e falar do pau que o Michael Venom Page também tomou do Douglas Lima. Antônio Carlos, cara de sapato. Rapidinho, que apareceu uma pergunta agora, apareceu uma pergunta legal, só pra gente fechar o caso do Rafael. Manda. Apareceu uma pergunta agora do Elias Júnior, que é uma pergunta legal. Qual o caminho que seria pro Rafael vencer esses wrestlers? O caminho dele, cara, era adotar uma postura menos agressiva, uma postura de usar mais o striking, menos o grappling e circular bastante, entendeu? Fazer esses caras caçarem ele. Não ele ir pra cima dos caras. Ele ir pra cima dos caras, ele tá dando metade do caminho pros wrestlers, entendeu? Então ele tem que trazer o cara... Ele chegou a fazer isso por um tempo, entendeu? A época que ele venceu o Mark Bolt, o George Sotiropoulos, ele tava implementando um jogo desse. E aí ele entrou no modo maquininha e se empolgou e foi direto. Sabe como é que você vence um wrestler muito forte nessa categoria? Fazendo a mesma coisa que o Rory McDonald fez contra o Tyron Woodley. Por exemplo. Sim, é isso. É que é difícil pra caralho fazer isso. Podia dar uns treinos com o Lioto, né? Podia dar uns treinos com o Lioto, Rafael. Exato. Não que seja fácil fazer isso, tá? Não tô dizendo que é uma Podia coisa entrar na igreja do Rory também. Exatamente. Senhores, seguindo no card, eu ia falar do Antônio Carlos cara de sapato, mas eu quero só falar do qual seria a luta anteriormente agendada para, sei lá, a cor principal do Vicente Luque contra o Neil Magny. Neil Magny caiu, até eu não sei de qual é o nome do aniversário do Luque. Derek Krantz. É Krantz, né? Eu ia falar Banks. Arranjaram um adversário com uma semana pro Vicente Luque e todo mundo achou que o brasileiro fosse atropelar o rival sem nenhuma dificuldade.
Não que o Vicente Luque não tenha ganho por nocaute no primeiro round, mas com susto desnecessário na luta. Thiago Kiel ficou bem desagradado com o susto que ele levou. Achei. Mas o Vicente Luque, que é um cara que eu acompanho desde sempre, desde do The Ultimate Fighter, oriundo da Black Zillions, vem trazendo aí cada vez... Eu não consigo ver um salto dele grande, Ale Tintin, de evolução assim de uma vez. Nossa, olha como o Luque melhorou. Mas sabe quando a impressão que vai melhorando de pouquinho em pouquinho, pouquinho em pouquinho? E é o que você colocou, Ale, o Vicente Luque, né? O cara poliglota, bem articulado, o estilo de luta bem legal de trocação, uma pose não tradicional, um jogo bem fluido. Vocês conseguem também ter a mesma impressão que eu do Vicente Luque, que ele está evoluindo aos poucos e que ele pode ser um cara top de categoria? Ou a evolução ainda é lenta, esse susto que ele tomou de um cara que perguntou que uma semana não pode tomar? Como é que vocês veem essa luta? Ale, Tintin? A questão do susto que ele tomou, cara, é o seguinte: ele fez o camp todo para um adversário. Faltando 5 dias pra luta, muda. Aí é foda, entendeu? Então ele falou, e ele mesmo falou isso depois. Eu vou entrar e vou ver qual é desse maluco. Entendeu? Porque não deu tempo de fazer grandes estudos em cima do jogo do maluco e adaptar todo o camp que ele fez pro estilo do Derek Krantz, que é um lutador diferente do New Mexico. E muda pra um cara fora do radar, né, Lê? Mudou pra um cara fora do radar, que ele não tá acostumado, ele teve que ver. Provavelmente essa semana foi a primeira vez que ele viu a luta desse cara. Isso, não é que ele trocou pro Rob Lawler, né? Exatamente. Ele trocou pra um cara que ele não sabia qual era o jogo, entendeu? Então ele falou: o que ele entrou? Ele entrou, vou ver qual é. Nessa, um entrou, vou ver qual é, o outro entrou pra matar, o outro entrou com faca nos dentes pra matar, que falou, pra minha oportunidade. A chance da vida, né? Não tenho nada pra perder, vou bora pro pau aqui, um abraço. Então, cara, é normal acontecer isso, tá? Ele foi pro pau, beleza, o maluco pegou ele, conseguiu levar ele pro pegar as costas dele, né? Quando ele tentou defender aquela queda com aquela guilhotina, pegou as costas do Luke, deu um susto lá no Luke, mas, cara, pra mim nada que não tenha sido fora do normal, entendeu? É um bagulho assim que acontece nesse tipo de circunstância, e eu acho que o Luke mostrou uma coisa e aí concordando com o que o Bruno falou, cada luta ele tá mostrando uma coisinha mais nova. Não se desesperou, entendeu? Não ficou em pânico, ficou tranquilo, conseguiu se defender, conseguiu sair da situação. Quando ficou em pé, a primeira brecha que ele achou, malandro, se der brecha pra ele, ele vai enterrar o cara. E aí ele deu aquele... Foi uma joelhada, a joelhada foi do Demolidor? Foi do Michel. Mas qual foi o golpe? Ele dá um golpe antes dele dar o... Eu não lembro se é um upper, o que é que ele dá e o cara sai bambaleando, aí ele vai e finaliza o serviço. Eu acho que o Luke dá uma joelhada também, mas não me lembro. Mas enfim, o Luke dá um golpe, o maluco sente, ele entra com um gancho maravilhoso, né, de esquerda e derruba o Krantz. Então, cara, eu achei legal, sabe? Dentro da dificuldade, ele não podia se expor, o cara querendo... procurando ranking, era uma luta que ele só tinha a perder, entendeu? E o maluco só tinha a ganhar. Então era um negócio assim, eu achei legal o jeito que o Vicente Luque lidou com essa situação. Por exemplo, ele me preocupou mais contra o Barberena do que contra o Derek Krantz. Entendeu? O Barberena, ele chegou a deixar a luta, ficou mais em risco do que contra o Derek Krantz. Diego Tintin, te impressionou ou peronomútil? Então, eu acho que o Luke é esse cara que tá melhorando aos poucos, sim. E é jovem também, né? Ele veio ele tá num paralelo, assim, interessante. Ele e o Eliseu Capoeira, né? Que estão, assim, meio que crescendo ali ao mesmo tempo, ganhando uma grande quantidade de lutas. São caras que dão sempre show, né? A luta deles são sempre animadas, sempre ali estão no radar ali, na disputa de luta da noite, quase sempre. E eu acho que uma hora eles vão acabar se enfrentando, né? Você vai acabar botando os dois aí pra colidir, porque estão nesse crescimento aí há algum tempo já tem 7, 8 lutas aí que eles estão, a maioria, o Capoeira tá com 7 vitórias seguidas, o Luke tá com 6-1, 6-2, sei lá. Então eu queria ver essa luta e acho que é um cara de futuro, sim. Não sei se para ser campeão, porque, né, é um cara muito voltado para o ataque. Isso aí, geralmente, até aprender, ele acaba tendo umas derrotas nesse do caminho. Até mudar um pouco isso, até acertar um pouco esse equilíbrio. Mas é um cara que vai sempre chamar atenção ali nas lutas dele, vai sempre fazer luta legal e
Quem sabe com uma evolução defensiva maior ele chega numa elite. Tchau, alguma crítica? Você que ficou desagradado com o susto que ele tomou no começo? O que eu achei pior do que a pressão no chão foi logo na primeira aproximação do Derek Krantz, que ele tomou um upperzinho ali que poderia ter tido efeitos piores que se ele não tivesse agarrado mais rápido ali aquela tentativa de guilhotina. Entrou umas porradinhas meio forte ali. Essa que o Tintin falou dessa questão de atacar muito e se defender não tão bem ainda. Me preocupou um pouco, mas assim, lógico, não é como se não valesse de nada. Como o Alexandre falou, ele lutou contra um cara desconhecido para a maior parte do público, e para ele provavelmente, um cara que não tinha nada a perder, mas essas coisas também dão um tom de tipo, o cara não tá pronto para ser um top 10, para integrar a elite ainda. Falta alguns ajustes no jogo. Mas é uma boa vitória em uma atuação que quando ele saiu do sufoco ali, que sem nunca deixar a luta totalmente em risco, ele soube finalizar e aproveitando uma ótima oportunidade. E também o Derek Krantz tá de sacanagem que ele reclamou com o árbitro da parada, né? O famoso brincadeira normal, né? Normal o cara ficar chateado, mas porra. Ô, Kio, Oi. Se até o Brasil reclamou, imagina o do Krantz. Pois é. O adversário do Deontay Wilder reclamou na interrupção. Tava morto brincalhão. É totalmente compreensível, né, isso, porque o cara tá ali, ele mesmo não tem muita noção do que aconteceu quando ele tem uma concussão, ele não volta 100% ali. Talvez o do Deontay Wilder seja até pior, o Brasil, porque o Brasil caiu e ele acho que a hora que ele acordou, ele achou que tava de pé ainda, né, porque... Foi o que eu falei. Parabéns pela coragem, porque a noção ele não tem nenhuma, né? Exatamente. Mais um brasileiro, Antônio Carlos Cara de Sapato. O que ele falou muito do Paulo Usadinha? Eles estão tretandilho, né? Com o Paulo Borrachinha? Opa! Mas eu não tinha ouvido ele falando usadinha. Foi boa, assim, ela foi trocadalho com a usada aí, né? Pra quem não pegou. Ele tá falando bastante. Eles dois estão se provocando bastante. Essa luta, eles estão procurando essa luta. É que talvez o Borrachinha tenha conseguido um status um pouco maior e esteja procurando lutas maiores, né? Mas eles estão se provocando bastante aí no Twitter. E o Cara de Sapato não fez muito pra ter uma luta maior contra o Borrachinha nessa luta, né, Thiago Kiel? Não. Inclusive, fez um ótimo primeiro round, mas que ele conseguiu fazer o que se esperava dele, mas depois o Ian Heinisch conseguiu adaptar bem o jogo, evitar cair por baixo, onde ele ia sofrer mais, ter mais dificuldade para lidar com o ótimo grappling do Cara de Sapato. Adaptou bem o jogo, fez um ótimo segundo round, causou muito dano no Cara de Sapato, e depois no terceiro, apesar de ser um pouco mais parelho, ele conseguiu também imprimir o ritmo e uma ótima vitória para um novo bom, não vou dizer prospecto, mas um novo bom integrante desse combalido peso médio aí, para limpar talvez o peso médio dos gênios Teodoru da vida, Derek Brunson, ver se a gente dá uma revigorada nesse peso que já foi um dos melhores do UFC, e agora tá bem complicado aí, mesmo fora do topo máximo ali, tá difícil. Mas como o Alexandre falou, é um cara que precisa de muito ajuste no jogo ainda, o Ian Heinisch, para conseguir fazer realmente crescer e fazer uma carreira interessante no peso. Ian Heinisch, segundo luta no UFC, vai bem pela segunda vez. Você até descreveu como um duelo entre dois cavalos, Ale. O Heinisch consegue a vitória por decisão. Acho que foi um triplo 28-27, se eu não me engano, para ele, então não foi nem dividida. Agora você expôs que contra wrestlers ele vai passar sufoco, né, Ale? O que você acha do Heinisch? E o Cara de Sapato, quando parece que vai, não vai, a gente que se iludiu também, qual que é a dele? Cara, o Cara de Sapato, essa luta, ela tinha uma característica que era boa pro Cara de Sapato, como ele tava levando vantagem, ele deu um baita passeio no primeiro round, mas talvez ele não contasse com a capacidade física tão grande do Heinisch, entendeu? Então foi impressionante como é que esse moleque, principalmente no terceiro round, ele ainda tinha força para fazer o que ele tava fazendo. E eu acho que esse foi o diferencial da luta,
Entendeu? O Cássio Coutinho colocou aqui que a luta do cara de sapato acende o alerta para os lutadores brasileiros pela 10ª vez. Tem que lutar, tem que treinar wrestling. Sem dúvida. Só que isso, especificamente, não cabe tanto pro cara de sapato, porque ele é um jiu-jiteiro diferenciado na questão do wrestling. Ele tem um jogo de quedas melhor, ele conseguiu implementar isso no primeiro round. A diferença foi cavalo com cavalo, um era manga larga, entendeu? Então o Heinz ganhou na cavalice no final das contas. Manga larga, pra quem não conhece, né, Ale? É um cavalo de raça de grande porte. É muito adorado por Matias Pinto, né, por exemplo. Muito o quê pelo Matias? Matias que gosta muito, frequenta aras, hípicas e... Ah, sim, É minha cara mesmo. E coleciona Cara, cavalos manga larga e de outras raças. É a cara dele, participa de leilão. Pois É, é. ó. cara- Não, O exatamente. sonho do Matias é ter um pônei branco. Isso. Ele vem trabalhar de Então, pônei. Então nessa hora, cara, do Iron Sharpens Iron, o Ian Heinisch tava mais inteiro e tava mais forte do que o cara de sapato, né? Foi uma luta de 2 cavalos, mas um cara conseguiu se impor mais por mais tempo. Então eu acho que esse detalhe custou a luta pro cara de sapato. Você via que ele continuou com a ideia, ele continuou tentando implementar, só que ele não tinha mais força física pra dobrar o cara. Enquanto ele tinha força física, ele jogava, pô, ele teve umas 2 ou 3 vezes que ele jogou o Heinisch na grade, que ele parecia que tava jogando a bola na parede, entendeu? E meteu o maluco assim na porrada forte, porra. Cavalo, mas porra, o maluco aguentou a onda. E ali, isso, aquilo ali deve doer pra cacete, o cara bater com a testa na grade, com a força que o cara de sapato jogou ele. Na grade, né? Ainda é o corpanzil do cara batendo você por trás, né? Porque ele não jogou o cara, ele empurrou o cara e ele foi junto. E ele deu uma prensa nele, né? Impressionou. Isso, deu uma prensa. Então é difícil pra caramba aquilo ali. E aí, pô, enquanto ele tava com força, ele tava conseguindo fazer. E depois você vê claramente que faltou força de pegada pro cara de sapato pra frente. E aí a luta ficou boa pro Heinisch. E o Heinz é uma espécime rara ali, né? Porque o físico desse cara, a combinação de atleticismo com força física e condicionamento físico também, é assustador, porque o cara é muito forte, é muito resistente e mantém um ritmo muito alto durante muito tempo. É uma das apresentações físicas mais impressionantes que eu já vi no UFC, né? Realmente o físico dele já é um físico de lutador de elite, falta ele aprimorar, né? Aprimoramento técnico ali em algumas áreas, né? Também na defesa de quedas, na parte defensiva, principalmente no solo, mas acertando essas coisas aí, o condicionamento físico dele, todo o conjunto físico dele é absolutamente assustador. Assustador. O Bernardo Oliveira lembra aqui bem, né, que o cara de sapato treina com o Steve Moko e com o King Mo, né? O Steve Moko foi campeão da NCAA e foi atleta olímpico, né, de wrestling, da seleção, titular da seleção americana. O que é um bom início, né, Ale? Mas com a nossa experiência acompanhando lutadores, treinar não quer dizer necessariamente que o cara vai absorver tudo, né? A gente tem lutadores... mas o que eu tô falando é o seguinte, não é falta de treino de wrestling. Ah, tá, sim. Não é isso. Ele tem treino de wrestling e da melhor qualidade. Não é que ele tá numa academia do Brasil, que com todo respeito às academias do Brasil, tem muitas que não tem nenhum professor de wrestling lá. Isso. E principalmente nessa luta, ele não perdeu por causa do wrestling, porque ele era o melhor wrestler do octógono. Isso, ele perdeu porque ele não conseguiu mais acompanhar fisicamente. É isso que ele perdeu. Enquanto eles estavam equiparados em força física, o cara de sapato dominou a luta tranquilamente nesse campo. Quando a força física deixou de ser equiparada, a luta ficou pro Heinisch. Algum futuro pro cara de sapato? Ou ainda tá naquele ponto que ou evolui ou esquece, meu amigo? Vai ficar lutando meio de tabela. Eu acho que ele tinha que voltar a evoluir um pouco no striking. Ele tinha dado uma melhorada e eu senti que faltou um trabalho de jab melhor nessa luta. Ele tá com uma postura de boxe meio abertona, então ele podia dar uma evoluída de novo nesse aspecto. Ele já tinha dado uma atenção boa pro strike, ele podia voltar agora. Tinha que voltar para as origens e treinar com o Dória de novo para ver se melhor boxe? Cara, tem gente lá na TT pra ele pra isso. Mas enfim, todo respeito que tem, né? Acho que tem.
Mais um brasileiro, Charles do Bronx. Eu não consigo mais ver o Charles do Bronx nas matérias e não lembrar da repórter que aqui em São Paulo no passado maravilhoso. perguntou pra ele como é que ele se sentia tendo que lutar contra o Royce agora. Não, maravilhoso. Pra quem não lembra, ela se confundiu que ele quebrou o recorde do Royce. Era uma perdida no evento lá. Enfim, uma luta que Diego Tintin queria muito assistir, né? Que era a trilogia entre Charles do Bronx e Nick Lentz. Ficou feliz, Diego Tintin, com essa trilogia tão aguardada por você? Agora só falta Jacaré e Camose, né? Também é outra trilogia guardada aí. Da série Ninguém Quer Ver, né? Exatamente. O pior é que o Charles tinha dado 2 passeios no Nick Lentz, né? O primeiro mudou para no contest, que ele tinha acertado uma joelhada com o Lentz em 3 apoios, mas foi um passeio, mesmo assim. A segunda luta, outro passeio, e os caras casam pela terceira vez essa luta, completamente inexplicável e inaceitável esse casamento de luta. Eu acho que eles quiseram assim, vamos botar o Charles contra alguém, o Charles sempre animado, o Nick Lentz animadinho também, vai dar um negocinho aí pra preencher card e tudo bem. Eu também... Bem, o Charles fez a parte dele, né, senhores? Foi lá, mantém a maior sequência de interrupções da história do UFC ou da categoria? Da história do UFC, né, a maior sequência de interrupções. Não. A sequência de interrupções, ele tá empatado agora entre todo mundo, né? Ele é o cara de todas as categorias na atualidade que tem a maior sequência de interrupções. Tá. Ele tem a maior sequência de finalização, que aí a maior sequência não. A maior quantidade de lutas vencidas da história. São agora, eu até perdi o número 14, 15. Não, ele tem 14, mas essa não. Ele tem. Acho que ele tem 14 finalizações, né? Essa não contou. Porque foi no mas essa luta não foi finalização, então, né? Pra não aumentar, contou, foi não. nocaute, não aumentou. Ele tem 14. Mas vamos ao que importa, não repercutir a luta, porque ninguém merece que a gente repercuta a Charles do Bronx contra Nick Lentz. Mas o que passa com o Charles, senhores? Eu jogo na mesma questão aí. É um cara que a gente vê tanto potencial. A gente já discutiu isso quando ele lutou aqui em São Paulo no passado. Ele tem um Muay Thai ajustadinho, ele tem um jogo de chão legal, ele tem uma envergadura grande, ele tem uma movimentação. Ele precisa se defender bem. Mais uma vez, é o grande empecilho para ele progredir dentro da categoria. Eu acho que são dois, na verdade. A questão do peso, que ele também tem problema várias vezes também. Por que o UFC também não dá mais uma chance pra ele se provar? Porque ele perdeu o peso várias vezes também, né? Então não conseguiu bater o peso na pesada. Oi? Ele perdia muito no pena. Então, perdeu o peso no pena. Ele não vai, o UFC não vai dar mais uma chance pra ele descer de peso. Não faz sentido. O problema dele é o estilo no chão. O grappling é excelente, mas o estilo chutebox de vamos porra e não se defende não ajuda muito ele, por mais que ele seja um striker de boa qualidade, muito agressivo. É um cara que tem um nível de um arsenal ofensivo muito grande, mas que quando chegar na parte alta da categoria, que ele já tá integrando o ranking e vai subindo agora, sempre que ele tiver um desafio de um cara que seja muito mais forte que ele, ou que o talento dele não consiga resolver a luta, defensivamente ele pode ter muitos problemas. Acho que assina embaixo, né? Vocês têm alguma sala do Charles, Tintin Alexandre? Não, eu acho que cara, ele é frágil fisicamente para uns caras muito fortes do peso leve e ele se defende muito mal. Então são os dois principais problemas dele mesmo. A gente tem um abraço aqui pro Eric Álvares, pro Felipe Biancardi de Justo. Eu queria aqui passar por 2 temas rápidos pra gente fechar essa edição e esse review do UFC Rochester, fale como quiser. Primeiro as meninas aqui. Bruno, rapidinho. Oi, Tintin, pode falar. É só para fechar sobre o Charles, além do que o Alexandre e o que falaram, me parece que ele não me parece muito consciente e focado em melhorar esses aspectos que ele tem problemático. Eu acho que aí é o grande problema. Se ele tivesse problema defensivo e de pujança física ali, mas estivesse focado nisso, tivesse total consciência de que isso atrapalha a carreira dele, eu tinha um pouco mais de esperança dele um dia ser um lutador de elite. Aí eu acho que a parte ofensiva dele, como já foi falado, é inquestionável, mas ele não me parece focado nisso não. Quando alguém pergunta disso pra ele, ele parece meio irritado. A forma como ele se porta nas entrevistas é como se ele já fosse um lutador de elite e quisesse já disputar cinturão e tal. Então isso me desanima um pouco aí pra ver no futuro um lutador mais completo.
Sem dúvida. É aquele velho história que ele dizia que ele não precisava treinar wrestling, que ele já fazia jiu-jitsu, né? Isso, gênio. Exato. Mentalidade, nunca perdeu essa mentalidade. Eu não quero ser o cara chato, mas como vocês sacaram no começo do programa, eu costumo ser. Eu já cansei um pouco de dar. Não é que eu já cansei de criar expectativa com o Charles. Mas o Eu já problema fui muito agora, vai! que expectativa? Eu acho excelente o Charles. cara. É um cara que sempre que eu vou querer ver lutar. Eu também, mas. Entendeu? Agora, Mas se pra a muitos se a ele é material pra expectativa- brigar por cinturão, sabe? Se a expectativa que a gente tem que ter, a expectativa combate de ser, que é ou é campeão ou não presta, aí fica difícil também, né? Alguém. É só um que pode ser o campeão normalmente. Talvez dois. Temos 5 minutos pra falar de 2 assuntos muito rápidos e sortear o livro. Luta das meninas, uma luta das meninas sem sentido, que Alexandre Matos tanto defende, que é a categoria dos penas feminina. Megan Anderson perdeu pra estreante canadense Felicia Fez Spencer. até texto pra isso já, Alexandre. Fez. Ele defende muito peso pena. Alexandre, enquanto tivemos no peso pena essa luta da Megan Anderson contra a Felicia Spencer, uma categoria que pra muitos não deveria nem existir, incluindo você, a Eubanks contra a LED deram uma trocação absurda pra levar o título de luta da noite, $50 mil pra cada. De relevância, a categoria dos penas tem mais, né? Que pode ser uma desafiante aí pintando, afinal a categoria não tem ninguém. Mas a Eubanks e a LED merecem muito mais destaque, né, Ale? A categoria não existe, na verdade, né? Ela nem, se você olhar, ela nem aparece no site do UFC como um ranking, entendeu? A campeã é a Amanda. O Women's Featherweight aparece a Amanda Nunes Champion, não aparece mais ninguém. Não aparece nem a Chris Borg, entendeu? Então a categoria não existe, é simples assim. A categoria não existe, ela não pode existir, a gente não pode estar perdendo tempo falando disso. Né? É bastante absurdo que essa categoria continue tendo luta acontecendo, né? Mas pelo menos agora a categoria já é menos feia, ela já tem luta sem ser por cinturão, né? Porque antes todas as lutas valiam cinturão, porque não tinha ninguém, então tudo valia cinturão. Agora pelo menos tem uma ou outra luta horrorosa. Mas a da Sijara Eubanks e da Aspen Ladd, pô, elas fizeram a luta esperada mesmo, quebra-pau mesmo que as meninas fizeram. Muito legal, muito maneiro, pô, muito merecido o bônus de luta da noite, né? A Sijara é uma brutinha, né? Uma cavalinha, mas a Ladd conseguiu mostrar também que tá com ritmo bom para o peso galo. Muito maneiro, gostei bastante da luta. O último brasileiro, aliás, tem 2 brasileiros pra gente falar. Um deles, o Davi Ramos. Esse sim, campeão mundial de jiu-jitsu. Sem medo de ser feliz aqui, eu posso falar. O Alexandre até colocou. Tem muito talento no chão. Avar. Ele é campeão do ADCC também, Ale? Ele é campeão da ADCC também. E. Você até colocou, né, Ale? Pra mostrar que o Davi Ramos é um cara muito legal, né? A gente bateu um papo muito bom com ele no ACB ano passado aqui em São Paulo, evento russo, que é o ACA hoje em dia. E o cara nos recebeu muito bem. Deu uma moral pra gente no MMA Brasil, então já deixo um abraço pro Davi Ramos que acompanha o nosso trabalho. Um cara muito gente boa mesmo, torço muito por ele. Mas você colocando, né, Ale, Tintin, se o Tintin quiser falar, passar pro Tintin agora. O Davi é um cara que é um monstro no jiu-jitsu, mas ainda não tem aquele jogo de pernas, não tem aquele kit um pouco mais completo que a gente vê em outros jiu-jiteiros que usam o jiu-jitsu como carro-chefe, como o Demian, por exemplo. Precisa evoluir um pouquinho mais ainda pra ir mais longe, né, Tintin? Precisa, ele ainda tem uma estrada aí para percorrer, já tem 32 anos, né? Isso aí pode ser chegou tarde no UFC. um fator que o atrapalhe, né? Ele chegou tarde no UFC, ele fez algumas lutas de MMA há um bom tempo, mas ele parou, voltou pro jiu-jitsu, depois fez mais um pouco, voltou de novo. Então, assim, ele demorou muito a se dedicar integralmente ao MMA. Eu acho que ele vai ser um cara que vai ser bom para preencher card, vai ter o seu valor ali, né? Já tem 4 vitórias seguidas 4 vitórias seguidas no UFC. Por exemplo, muita gente boa que veio para o UFC não teve esse retrospecto, né? Então, assim, não é nada desprezível o que ele faz, mas não vai ser um cara para chegar ali em topo de ranking, em parte superior de ranking, não. Mas assim, não precisa também, né? Ele vai ser um bom lutador, um cara para ser lembrado sem chegar a esse ponto. E vai ter uma carreira digna e interessante. Eu acho que não é material para chegar muito longe, não, mas tem lá o seu valor, sim. Por fim, Michel Demolidor, né? O grande brasileiro, uma estreia fulminante.
com alguma emoção ali com o Danny Roberts, mas ele consegue uma joelhada voadora no adversário, e o inglês dá aquela dançadinha, sambadinha do Rubinho, e o brasileiro enfia um diretaço na face do inglês, que já desaba no chão, e o brasileiro sai pra galera. Que nocaute absurdo, né, Thiago? Que a gente já comentou no começo do programa. Sim. Acho que não precisa nem a gente repercutir muito mais aqui, porque já sabemos, já está na resenha do Alexandre lá o vídeo, para quem quiser ver, inclusive. Sim. Rapidamente, vocês nutrem expectativa que seja comum pro Michel isso? Difícil, né, nocautear assim sempre, mas é um cara, né, que... Vamos devagar, assim, interessante. O povo já empolga, né? Tem uma carreira bem interessante que ele fez basicamente no Oriente, muita luta no Road FC, em eventos Japão, Rússia e Coreia, enfim. É um cara bem agressivo, que tem cheio de movimento maluco, de virar cambalhota, planta bananeira, faz... É legal de assistir. É, da hora de assistir, mas agora chegou num palco grande, com gente boa. Vamos ver quando a concorrência melhorar. Vamos acompanhar de perto. Não vou perder tempo. Oi, alguém chamou? Quem chamou? Foi nocauteado na Sérvia tem 5 meses e meio ele, tá? Só pra lembrar. Muita hora nessa calma, né, Ale? Então. Nessa calma. E eu só não vou comentar a luta, mas eu quero dizer que deu uma bugada no meu cérebro ver 2 Cummings lutando no evento. O Patrick Cummings e o Zé Cummings. Um é Cummings, outro é Cummings. Um tem um G e o outro não. Eu fico olhando, mas peraí, eu acabei de ver um Cummings lutar. Por que tem outro lutando? E eles não são iguais. Será que eu tá vendo um VT? Deu uma bugada, mas enfim, vocês não perderam nada de não ver essas lutas. O Zack Cummings estava tomando um sacode do Travis Giles e foi finalizado, conseguiu a finalização no final, né, virou. E o Patrick Cummings conseguiu a proeza de ser nocauteado por Ed Herman em pleno 2019. Mas esse aí também, viu? Disputou cinturão, não fala assim do Patrick Cummings. Abraço pro Alexandre Garcia, chegando atrasado, vai pegar o programa amanhã gravado, amanhã à tarde está no ar. E o Bernardo Oliveira, pessoal, gente nos risadas aqui. Pessoal, o Cummings não ficou cinturão, tá? Foi Tato Eliminator? Não, ele lutou com o Cormier. Isso. Ele substituiu então, última hora alguém. Mas não foi Tato Eliminator essa luta aqui pro Cormier? Eu sei porque eles... Não, foi quando ele desceu de peso, não foi? Quando o Cormier desceu pro meio pesado? Ele entrou no UFC fazendo isso, o Cummings. Ele entrou pegando a luta contra o Cormier uma semana antes. Isso. Mas eu lembrava que era uma luta importante, então essa memória tá me trazendo agora. O Cummings tinha ganho do Cormier no wrestling, ele que tirou o Cormier da última Olimpíada dele. Mas não deu na menor graça. Não, ele é horroroso. Não, eu lembro, ele pegou de última hora. E ele só pegou o Cormier naquela situação porque ele chegou de última hora pra salvar o evento também, porque ele nunca se mas não valia cinturão, não valia nada. Foi pra substituir o Rashad. Foi o Rashad. Que fim levou, hein? Que fim levou o Rashad Evans. Matias Pinto, o peão do baú da felicidade tá na boca do gol aí? Brincadeira, hein? Brincadeira... Assim. Calma. Um detalhe para dar tempo aqui, Matias Pinto, como o Alexandre comentou rapidamente, que acho que você não ouviu, o Rashad Evans foi indicado ao Hall da Fama. Mais um que deve integrar o Hall da Fama do UFC. O que vocês acham da gente discutir o absurdo que é entrar Rashad Evans e deixar de fora ainda? Não. Sai daqui, vai dormir. Não quero falar Marco Ruas aqui de novo, que não dá, esse papo é muito chato. Dá, mas outro dia, hoje não. Hoje sim. Sorteio, bota aí na câmera, Thiago, aqui o livro do Felipe Aui, história do MMA pra você, história do esporte que mais cresce no planeta. Sorteio para nossos colaboradores do Padrim. Os presentes que a gente sorteia mensalmente são só para os que colaboram a partir de R$20, que é o plano faixa roxa, se eu não me engano. Isso. Os outros todos estão no WhatsApp e tudo mais. Mas esses presentes que a gente está dando, a gente vai mandar para sua casa e tudo mais, de graça. Esse presente é um oferecimento de Leonardo Paz, membro da nossa equipe. Trouxe pra gente aqui sortear o livro do Felipe Aui. Eu vou sortear aqui, o Matias Pinto vai girar o peão do baú da felicidade. E vamos ao sorteio. Girando o peão. Vai parando. Thiago Kiel dança nesse momento do lado do peão. Vai parando, vai lentamente. E o peão para. O vencedor é Renato
Armanelli Gibson de Belo Horizonte. Um grande abraço pro Renato. Parabéns pra ele, nosso colaborador. O Renato, eu não sei nem se está no grupo de WhatsApp, Thiago, que devemos verificar depois. Se o Renato não tiver, aliás, se quiser entrar, mande mensagem pra gente. Parabéns pro Renato. Consta no site lá que ele é de Belo Horizonte. Renato, por favor, entre em contato conosco no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, aonde você quiser, para passar seus dados de endereço e tudo mais, que esse livro chegará na sua casa com um beijo de Thiago Kiel na contracapa, com certeza. E parabéns, um livro muito legal, com ilustrações muito legais, com histórias muito bacanas de MMA. Acabei de ver o Valide Ismail aqui no Lindíssimo, bota aí na câmera. Eu não vou achar é página preta, ali tá fácil. Um abraço pro Renato, parabéns aí, Renato, pelo livro. Assim, mande os dados pra gente, que a gente envia o livro pra sua casa. Aí em BH, mês que vem, ó, eu ia trazer hoje pra sortear, mês que vem a gente vai sortear os copos do UFC 237, que teve no Rio de Janeiro agora, um belo copo ilustrado. Bonito, esse Vamos copo sortear ficou uns 3, Thiago Kiel? 3. Eu tenho, você tem, o Gustavo tem, um abraço pro Gustavo. Bruno, Oi? qual o sobrenome do Renato? Gibson, não sei. Pô. Tá no grupo? Ele tá no frente ao vivo, pô. Tá ao vivo? Eu não tô vendo aqui no ao vivo, eu não tô no Facebook. Por que tá aí, ó? Pô, cadê o Renato? Thiago Kiel, você é o meu ao vivo do Facebook? Não, tá aqui, eu tava vendo. Um absurdo. O Renato tá aí? Cadê o Renato? Não tá aqui, não. É que não tá. Ah, apareceu ali no final. Ó, aqui o Renato aqui. Pô, Renato. Grande. Matias Pinto quer ir embora. Renato, manda direct pra gente com as mensagens. Que o nosso tempo já deu e a gente vai fazer o livro chegar na sua casa. Pessoal, isso sai em volta segunda-feira que vem, 9h45 da noite, no facebook.com.br Brasil. Obrigado a todos. Tchau, Lê. Tchau, Tintim. Tchau, Thiago. Tchau, Matias. Até semana que vem. Grande abraço.